Olá, amigos, boa noite. Hoje, quinta-feira, nós estamos aqui iniciando as nossas reflexões e dia 11 de março de 2021. Como dissemos ontem, um ano que encerramos nossas atividades presenciais e estamos, graças a Deus, ainda podendo usufruir dessa possibilidade de contato. E os amigos vão chegando, Gil, Laura, Jane, Wilson, Célia, estão conosco, Adriana está conosco. Então agradecemos muito, Alice, Luiz Teodoro, sejam todos bem-vindos e que nós possamos verdadeiramente aproveitar todos esses ensinamentos que nos chegam, que são importantes para a nossa caminhada, importantes para o nosso aprendizado e para o nosso existir. Vamos então nossa prece para que a gente possa iniciar as nossas reflexões que são tão necessárias, né? Vamos fazer nossa prece então. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, seja sempre a estrela que brilha em nosso caminho, mostrando a direção certa para o nosso caminhar e orientando as nossas mentes, pacificando os nossos corações. Assim agradecemos ao mundo espiritual amigo que nos assiste, que nos inspira, que nos intui, para que dessa forma consigamos tirar o melhor proveito de todos os ensinos que nos são passados. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, boa noite aqui, Júlio César. Hoje ainda não tivemos tempo de cumprimentar o amigo Silvio Pichico, que está aniversariando e que nós agradecemos sempre a companhia, a amizade. Vamos lá, amigos, nós estamos hoje no estudo da obra Boa Nova. E esta obra, ela é escrita pelo Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. E nós hoje estamos iniciando o capítulo 29. No capítulo 28, ficou um finalzinho para quem está seguindo no livro, que nós não vamos repetir, porque verdadeiramente são aquelas últimas impressões que João teve aos pés da cruz. Todo o martírio de Jesus, a análise que ele fez sobre a inocência do Cristo, a bondade do Cristo e a repercussão que essa vida só de prática do bem não teve da forma como eles esperavam. Então ele questionava se fazer o bem valia a pena, que para ter uma morte infame daquele jeito, que não valia a pena isso. E no entanto ele testemunha o momento em que Jesus conversa com aquele, tem dois ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda, e ele olha para um que se dirige a ele, que lhe diz: Mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Então, esse que nós passamos a chamar de bom ladrão, né? Talvez até pela forma educada ou pelo coração que naquele momento mostrava algum sentimento diferente, este ladrão, ele reconheceu Jesus como mestre, reconheceu que o reino de Jesus, o reino que Jesus falava, não era este reino material. E ele suplicava ainda que quando Jesus adentrasse esse reino, lembrasse dele. E Jesus, naquele momento, fala: João, vê, João, os homens mesmo de lei não conseguiram entender. E este homem, quer dizer, com todas as suas dificuldades, todas as suas limitações na vida, foi capaz de entender o meu ensino. A reflexão de João está aí. Vamos lá, Regiane, boa noite, Dilza, Rosângela, Mauro. Vamos ver os amigos que estão conosco: Mara, Sebastiana, Terezinha, Kazuko, Carol, Alice, Sandra, são os amigos, como Rosa Pistilli, Brígida, Divone. A gente agradece muito, Eliane, a gente agradece muito a companhia. E como sempre dizemos, esses coraçõezinhos que a Cidinha e a Tânia sempre explodem em corações, né? Elas, mais amigos também, o Marcelo também. Isso aqui é energia, gente. A gente brinca, porque é uma forma assim, bonitinha, agradável até da gente ver, mas a gente sabe que cada clique desse, cada coraçãozinho que sobe,
é um pensamento de prazer, de bem-estar, de alegria, de estar junto, e isto é uma energia que o mundo está precisando, de alguma coisa melhor. É isso que o mundo precisa. Então vamos ao capítulo de hoje, capítulo 29, os 500 da Galileia, na sequência da obra. Então, este relato acontece depois do Calvário, então depois da crucificação, daquela cena toda que João vivenciou. Continua a narrativa do livro dizendo: depois do Calvário e das primeiras manifestações de Jesus no cenáculo, então já foi da sua ressurreição, da sua aparição, chamada ressurreição, mas nós sabemos da sua materialização junto aos apóstolos, aos discípulos. Então, depois dessas aparições, as primeiras manifestações, porque foram 40 dias em que Jesus se manifestou várias vezes para os seus seguidores, seus amigos. Então, depois disso, das primeiras manifestações, apossava-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa da sua palavra, do seu convívio. Quer dizer, Jesus havia se manifestado e aí a saudade ficou mais intensa, a saudade da sua palavra, do seu ensino, da sua voz, a saudade do seu convívio, do estar presente nesse dia a dia. A maioria se apegava aos discípulos, que querendo reter as últimas expressões de sua mensagem. Então, aqueles discípulos primeiros, os apóstolos que eram 12, mais os discípulos que eram seguidores e que já sabiam alguma coisa dos ensinos de Jesus, muitas pessoas começaram a procurá-los. Quando souberam da novidade, Jesus está surgindo depois da morte, então eles queriam agora conhecer os ensinos de Jesus. Eles queriam receber, lembrar as últimas frases dele. Adoráveis recordações, e eles tinham prazer em contar tudo isso, porque era uma forma de estarem juntos, de estarem ali vibrando na pessoa de Jesus que se fazia presente. Os que eram agradecidos com as visões do Mestre se sentiam transbordantes de alegria. Os que eram agraciados com as visões do Mestre. Não foi todo mundo que pôde ver. Jesus apareceu no cenáculo, que o cenáculo era a sala onde eles se reuniam para fazer a ceia, para discutir alguma coisa. Então Jesus apareceu algumas vezes ali, no ambiente fechado. Então não eram todos que puderam ter essa possibilidade, mas os que puderam ver Jesus, esses se sentiam plenos de alegria, cheios de força e repletos mesmo dessa vibração do Cristo, né? Então eles eram agraciados com a visão e se sentiam transbordantes de alegria. Os companheiros inseparáveis e os últimos se entretinham em longos comentários sobre as suas reminiscências. Era um momento de recordar. É como nós ainda fazemos. Quando um ente querido nosso, um amigo, parte para a pátria espiritual, nós costumamos aí lembrar situações, palavras, momentos vividos, recordar o grupo de amigos, o grupo da família, recorda tanta coisa que aquela pessoa marcou no nosso existir, marcou a nossa vida. Eles estavam fazendo a mesma coisa com Jesus. Vamos lá que ainda temos uma boa noite para a Lena, para o senhor Antônio, para a Márcia Assiste. E então, continuando a narrativa, Pedro e os outros apóstolos e discípulos, eles tinham necessidade, Pedro até chamou os seus companheiros, porque tinha necessidade de voltar a Cafarnaum. Eles estavam em Jerusalém, porque eles tinham ido para as festividades, tudo aconteceu ali, a prisão, o julgamento, a crucificação e esses momentos de aparição de Jesus ali entre eles. Mas Pedro disse, olha, nós temos que voltar, temos que ir para casa, porque a vida continua e nós temos que tocar a nossa vida da melhor forma possível. Então,
em breves dias, eles retornaram mesmo a Cafarnaum, que é a região que permitia a terra natal de Pedro e que permitia então a pesca. E em breves dias, narra Humberto de Campos, as velhas redes de pesca estavam sendo lançadas de novo nas águas do Tiberíades. A pesca continuava. Eles voltaram para as atividades que os mantinham, que mantinha a família, que lhes dava a condição de manutenção da vida. Então eles voltaram para isso. E a cada vez que estavam naquelas águas, dentro das barcas, vinha a recordação de Jesus. Jesus esteve com eles tantas vezes ali. Então vinha essa recordação de Jesus, e eles lembravam mais um punhado de situações que Jesus vivera naquela região. As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus ao partir o pão, porque várias vezes Jesus se reuniu com eles em campo aberto, né? Nós vemos a partilha do pão na montanha, distribuição de peixes, outra hora ele estava à beira d'água, e ali eles faziam a refeição, e ali eles partiam o pão. Então Pedro lembra a alegria de Jesus em estar com eles e partilhar do seu alimento, partilhar do pão, que iria alimentar, sim, a carne, o corpo físico, mas com o fluido que ele continha, o fluido de Jesus, da alegria de Jesus. Por isso que a alegria para nós é muito importante. Essa alegria contaminava aquela matéria pão com uma qualidade magnetizante que saciava a fome, estruturava o corpo físico, o corpo espiritual e planificava o espírito. É isto, quando nós sempre surgem conversas a respeito do preparo de alimentos, etc., de fazer o alimento com carinho, de fazer o alimento com amor, é por esta razão. Porque quando fazemos com alegria, com prazer, com gosto, nós estamos qualificando aquele alimento com um fluido de amorosidade. E isso vai ser levado às criaturas que se alimentarem daquilo que está sendo produzido com essa qualidade. Da mesma forma que ao estarmos de má vontade, má fé, embirrados de alguma forma, produzindo algo, nós vamos oferecer com esses fluidos e às vezes a pessoa passa mal. Aquele alimento não lhe cai bem, aquele alimento pesa, dá mal-estar. Por quê? Porque ele está contaminado com fluidos negativos, pesados, que vão prejudicar o organismo. Então Pedro se lembrava da alegria de Jesus em partir o pão. Na verdade, a alegria de Jesus era muito mais do que partir o pão, era poder partilhar das suas vibrações com aqueles que estavam ali, iniciando o aprendizado, iniciando a tarefa. O trabalho com que avivava a sua recomendação e de bom ânimo, cada vez que eles iam para o trabalho, que fosse a pesca ou fosse a carpintaria, eles se lembravam que Jesus ensinava que eles deveriam ter bom ânimo. Então o trabalho, a luta, como que reavivava sua recomendação de bom ânimo. Jesus recomendou o bom ânimo, a força, a luta, o voltar à vida, embora as dificuldades que estivéssemos vivendo. Ele pedia que voltasse, porque o trabalho, ele vai nos energizar de novo, ele vai avivar em nós estruturas que vão nos fazer suportar as dificuldades. No trabalho, as pessoas que estão portadoras de aflições, de angústia, de dores, por alguns instantes, por algum período de tempo, ela acalma tudo isso dentro dela, então ela está envolta em fazer algo e centrada nesse algo. Por conta disso, é que ela então é beneficiada pelo trabalho. E ele reaviva a recomendação de Jesus. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele falou para eles. Recomendando que nos momentos difíceis,
quando nós conseguimos manter o bom ânimo, a atividade, a luta, o dia a dia, nós estamos vencendo as dificuldades que o mundo está apresentando. Por isso que ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Recomendando a eles. Então o trabalho estava sendo para eles, naquele momento de tão grande perda, a perda do mestre amado, do ente querido do coração, eles ali no trabalho, na lida, na luta, eles estariam se fortalecendo, se reconfortando para dar continuidade ao seu existir. A noite silenciosa reclamava a sua bênção amiga. Então, em cada momento, se era no trabalho, na pesca, lembrava de Jesus na barca. Se era na hora da alimentação, lembrava de Jesus dividindo o pão. Se era na hora da luta, do suor, lembrava de Jesus recomendando o bom ânimo. E se era à noite, eles lembravam de Jesus quando ele dava a bênção amiga. Ele distribuía energias calmantes a todos eles. Então, em todos os instantes, eles estavam se lembrando da presença do Mestre, revivendo tudo isso. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. E nós, então, continuamos as reflexões quando Humberto de Campos está analisando essa vivência deles, dizendo: os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. Então, pelo trabalho, pela luta, pela atividade, eles ganharam o ânimo, a força e continuaram pensando no futuro do Evangelho. Afinal, o Evangelho era a boa nova, a novidade que Jesus trouxe. E a novidade que Jesus trouxe é da lei do amor de Deus ser um Pai celestial e ser a lei do amor. E o reino dos céus, que ele então passou a descrever, a garantir a existência para aquelas criaturas, dizendo: a vida não acaba na terra, a vida tem uma continuidade. Então essa era a grande novidade. E eles entendiam que isso para eles foi algo tão precioso, que fortaleceu-os de tal forma que eles venceram tantas dificuldades, que eles não podiam deixar isso morrer, que com a partida do Mestre, a responsabilidade era deles em fazer continuar a mensagem sendo levada a todas as criaturas. E aí eles faziam projetos, então, para o futuro do Evangelho. A residência de Pedro, em Cafarnaum, continuava a ser o parlamento amistoso, onde cada um expunha os seus princípios e as suas confidências. É interessante porque em várias partes do Evangelho nós vemos assim: Jesus na casa de Pedro, e na casa de Pedro, e houve uma reunião na casa de Pedro. Sempre a casa de Pedro parece que é o ponto de encontro. Por isso que ele diz: tu és a pedra onde vai se edificar a minha igreja. Quer dizer, Pedro era um líder nato que atraía as pessoas para perto dele. E ali então eles puderam fazer todo um aprendizado. Nem porque Jesus partiu é que eles se desapegaram do costume de se reunir na casa de Pedro. Então as reuniões na casa de Pedro continuavam. E nessas reuniões eles expunham os seus princípios, os seus conhecimentos, aquilo que entenderam da mensagem e suas confidências mais íntimas. Boa noite, Lourdes, Thelma, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Continuava então esse foco. Era o trabalho e a reunião na casa de Pedro. Mas não só na casa de Pedro. Eles passaram também a buscar os lugares onde Jesus costumava frequentar com mais assiduidade. E um dos lugares que Jesus costumava frequentar em Cafarnaum era um pequeno monte, de onde ele fez o Sermão da Montanha, onde ele pôde falar a um grupo grande de pessoas que desejavam ouvi-lo. Esse local ele sempre ia para poder falar mais diretamente às pessoas que o procuravam. Então, aos pés do monte, desse monte onde o Cristo fazia-se ouvir algumas vezes,
aos pés do monte, eles se reuniam todos os dias, todos os antigos seguidores mais fiéis, eles procuravam ali como um ponto de encontro, como um lugar sagrado, um lugar de reflexões, que se haviam habituado, os antigos, ao doce encontro e a palavra meiga de Jesus. Eles iam buscar isso. É algo interessante, porque a ciência tem procurado registrar sons que estão no universo. E fala-se da possibilidade de que vozes que foram emitidas aqui na Terra estejam no éter e possam ser captadas. Há uma pesquisa nesse caminho. Já a esta época, eles iam a este lugar, especialmente a esse lugar, tentar captar na alma, com os ouvidos do Espírito, a voz de Jesus. É um lugar emocionante. Eu já falei para vocês uma vez que nós tivemos a oportunidade de estar lá. É um lugar que tem uma psicosfera tão especial, que a gente não ousa falar. Não ousa. Parece que a nossa voz iria estragar a magia do lugar, estragar o magnetismo. Seria uma falta de respeito com o Cristo. Então, esse local do monte, do Sermão do Monte, é um local de silêncio, de recolhimento da alma. Lindíssimo, porque o Mar da Galileia está embaixo, tem arvoredos. Hoje tem a igreja construída próxima, mas ele mantém a natureza. E é muito interessante que nesse silêncio que nos faz ficar estáticos, porque é um magnetismo tão grande que nós ficamos estáticos. Nesse ficar estáticos, a impressão que a gente tem verdadeiramente é de ouvir a voz de Jesus, dizendo: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que choram. Isso é muito emocionante. É algo que mexe com as fibras mais íntimas da nossa alma. E é isso que eles buscavam, e parece que isso está impregnado nesse local de tal forma que 2000 anos depois não desapareceu. Qualquer um que vá a esse lugar com o ato contrito de entendendo que ali esteve o Cristo proferindo estas palavras que norteiam a vida de uma humanidade, qualquer um terá a mesma sensação que eles viveram. Então os discípulos, ao cair da tarde, eles costumavam ir a esse lugar e acompanhavam-se uma pequena corrente popular, alguns grupos de pessoas que iam até esse ambiente e ali ficavam embebidos em recordações afetuosas da palavra do Cristo, da sua voz, da sua presença, do seu magnetismo. Era isso que eles buscavam. Falava-se que o mestre, ali entre eles, voltaria ao monte para despedir-se. Porque, vamos retomar o fato, Jesus crucificado, seu corpo é retirado da cruz, ele é levado para um sepulcro que não lhe pertencia, que era de José de Arimateia. Depois, quando Maria de Magdala vai até o sepulcro para fazer a unção do corpo, a pedra está rolada e o corpo não está mais lá. Ela vê Jesus ali, ele se materializa para ela e a avisa de que diga aos dele que ele estará com eles logo em seguida. A partir disso, Jesus apareceu verdadeiramente no cenáculo onde eles se encontravam, porque eles estavam escondidos, com medo da prisão, com medo de serem reconhecidos nas ruas. Então eles estavam muito cautelosos nessa ocasião. Jesus é ali que ele aparece algumas vezes.
Mas, na verdade, ele não tinha se despedido deles ainda. Porque essa despedida do Cristo, nós vamos ver, tem os 4 evangelistas e em seguida na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos um livro chamado Atos dos Apóstolos, que são os acontecimentos após a morte de Jesus. Após a morte de Jesus. Esse Atos dos Apóstolos, ele vai se iniciar no primeiro capítulo, no versículo 8, é a despedida de Jesus. É a despedida dele. Quando ele diz a eles que agora ele vai partir. Porque muitas vezes pessoas acham que as últimas palavras dele foram na cruz: Pai, perdoa que eles não sabem falar. Não, não foram essas. Ele chamou os seus para que levassem os ensinos por todos os cantos do mundo, da Judéia, a Galileia, a Samaria, e ele vai elencando para que eles façam, que em nome dele eles façam, porque agora ele iria verdadeiramente partir para junto do Pai. Então é o Atos Apóstolos, no primeiro capítulo, é que Jesus se despede. Aqui ele ainda não tinha se despedido, estava dentro daqueles 40 dias, onde ele ainda estava, ora aparecia entre eles, ensinava alguma coisa, orientava. Os seus ensinamentos nesse período em que ele fica se materializando e aparecendo, são ensinamentos, são coordenadas para o trabalho da cristianização, o trabalho de levar a sua mensagem a todas as criaturas. Então aqui ele está falando a respeito disso, que falavam que ele voltaria para se despedir, e falavam que ele voltaria ao monte, que era o local onde ele fez as mais belas pregações. Eles entendiam que era ali que ele voltaria para falar com eles, para se despedir e verdadeiramente seguir para a pátria espiritual. Os apóstolos, na ocasião, tiveram visões em que o Senhor prometia fazer ele ia fazer de novo ouvido, ouvido a sua palavra novamente, num dos lugares prediletos de suas pregações. Eles entendiam também que seria isso. E numa tarde eles reuniram-se em prece, os apóstolos e o povo, lá na região do Monte das Bem-aventuranças, hoje conhecido assim, Monte das Bem-aventuranças. Eles se reuniram ali, naquele entardecer, e estavam em prece. Então João, naquele momento, ele comentava as promessas do Evangelho para a assembleia de fiéis seguidores do Mestre que estava ali. João estava fazendo uma pregação de Evangelho, uma explanação dos ensinos de Jesus. É pegar o ensino e tentar levar da forma melhor possível para aqueles que estão interessados. João estava fazendo isso naquele momento. Viam-se centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Aquele povo que estava ouvindo João estava encantado com o ensino que ele estava trazendo. E quais elementos compunham esta população que ouvia João? Romanos, muitos romanos, tanto patrícios, nobres, como soldados romanos interessados na mensagem do Cristo. Judeus que também se interessavam nessa nova aliança, nessa mensagem. Mulheres humildes conduzindo filhos pobres e descalços, então o povo simples, o povo miserável da época também, e velhos respeitáveis, essa era a população. Então todos se misturavam. Isso já era um grande feito, porque normalmente não se misturariam romanos com judeus, e mais mulheres e ainda pobres, não se misturariam. Mas em torno do Cristo, da mensagem que ele deixava, eles estavam ali interessados e esqueciam as diferenças sociais, olhando-se apenas como irmãos, pessoas interessadas no mesmo caminhar, no mesmo aprendizado.
Então João falava a eles e eles estavam sedentos do saber, ansiosos por mais conhecimentos. Nesse entardecer, quando João está ali pregando, como que a antiga atmosfera, aquela atmosfera que eu falei para vocês, que é possível ainda hoje sentir. Imagino até que a época devia ser mais forte, não sei, mas para nós já foi muito forte. Essa atmosfera, a antiga atmosfera, como da presença do Cristo, se fazia sentir mais fortemente, naquele dia especial. Bom, o que é que essas pessoas estavam fazendo naquele local e naquele dia para atrair essa psicosfera diferente e fantástica? Orando, falando dos ensinos de Jesus, falando de Jesus, querendo aprender para fazer diferente na própria vida. Era isso. Eram os bons pensamentos que atraíam estas boas vibrações. Por isso o nosso cuidado com o pensamento, para atrairmos as boas vibrações. E ali, por instinto, porque como nós é um silêncio em nós, dentro de nós, é algo dentro da alma, não tem como explicar, não tem como falar, por mais que a gente queira descrever. Então, o que se diz por instinto era algo instintivo, as pessoas simplesmente sentiam, todos tinham a impressão que o mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Por instinto sentiam a presença dele e achavam que queriam novamente ouvir a sua voz, que ele estaria ali falando, pregando, ensinando. Era algo naquelas almas que se encontravam ali, que estavam transcendendo a divisa de um mundo físico e um mundo físico visível e um mundo físico invisível, um mundo espiritual. Pela oração, pela boa palavra, pelo bom sentimento, transcende-se, vai além. Vai além. Por conta disso, nesse instante em que estavam tão embevecidos e aquele silêncio e sentindo na alma a presença de Jesus, nesse instante de grandiosidade, que a figura do Cristo assomou o cume, iluminado pelos derradeiros raios do sol. Gente, pensar esse quadro já é algo fantástico. Imagine o que é sentir e visualizar isto. A luz que se faz e Jesus ali, os raios de sol banhando a sua imagem, naquela beira d'água, naquele monte, no meio daquele arvoredo. É uma coisa para que esses espíritos que viveram este momento nunca mais esquecessem, gravassem de tal forma na alma que reencarnação após reencarnação, e talvez muitos estejam entre nós neste momento, isso é forte demais. Isso está vivo demais. Então, naquele instante, é assim que eles percebem Jesus. E foi nesse instante que perceberam e viram, era ele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações. Conseguimos imaginar Jesus sorrindo delicadamente enquanto está ensinando? Era esse sorriso que eles viam na face do Cristo naquele instante. Mas de todo o seu vulto se irradiava luz tão intensa que os mais fortes dobravam os joelhos e alguns soluçavam. Essa luz forte e intensa que a gente vê descrita aqui é algo interessante, porque é o campo áurico do Cristo, se nós podemos usar a palavra atual. O seu campo vibracional, o seu campo mento-eletromagnético, o seu campo energético. Como Jesus é um dínamo fantástico, a sua aura, imagina a expansão desse campo vibracional
e a intensidade dessa vibração que gera uma luminosidade que todos puderam ver. Porque hoje nós temos esse campo. Muitos podem ver assim, né? 2 dedos normalmente em torno da pessoa. Alguma coisa assim. Talvez num momento melhor de prece e concentração, ela expanda um pouco mais. Pouquinho, dá um palmo aí e tudo bem. Mas imagine o Cristo, um farol verdadeiro diante dos nossos olhos. E assim, claro, muitos se dobraram, não aguentaram a emoção e outros choravam convulsivamente. Tal era o nível da emoção que tocou aquelas almas. As mãos do mestre tomaram a atitude de quem abençoava. Era essa a atitude, estendeu as mãos para aquelas pessoas que estavam ali necessitadas da sua bênção. Houve um silêncio, e o silêncio penetrava a alma das coisas. E eu achei interessante essa fala de Humberto de Campos, porque é essa sensação que nós tivemos lá. Que tudo ali tinha uma alma única. Pedras, terra, galhos, árvores, criaturas, água, céu. Parece que existia uma alma nas coisas que se calava diante do poder de Jesus, da grandeza de Jesus. Isto é que encanta, emociona, nos faz ficar embevecidos. E isto eles percebiam. Tudo silenciou, porque parece que Jesus calava na alma das coisas, tocava a sua vibração, a sua energia, tocava a tudo e a todos. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Não tomou parte. Ele não precisou dizer nada. Ele simplesmente surgiu, levantou as mãos e abençoou. Não precisou dizer nada, porque todos receberam exatamente toda a energia, toda a força que precisavam para poder então seguir na sua trajetória. A Sebastiana está dizendo que imagina emoção, porque ela sentiu aqui no Brasil, na Bahia, onde foi realizada a primeira missa, um sentimento que ela não sabia descrever. São egrégoras que se formam nesses lugares, de uma energia tão poderosa, que pessoas que vão a esses lugares e não vão apenas para fazer selfies, aliás, que a gente esquece de tirar foto. Quando você mergulha numa condição dessa, nem lembra da tal foto. Mas nós vemos assim, porque aquele instante é um instante eterno, não é um instante apenas, é uma eternidade em um instante dentro de nós. Então a emoção, esses lugares que tem uma egrégora tão poderosa, porque algo muito bom aconteceu ali, eles fazem isso, eles nos paralisam, nos emocionam, são energias que mexem conosco. A palavra articulada, então, não precisou tomar parte. Todos lhe perceberam a amorosa despedida. E no mais íntimo da alma, olha como, outra vez, no íntimo da alma, lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Ouviram o discurso do Cristo, embora ele não verbalizasse nada, não oralizasse palavra nenhuma, foi de mente para mente. E ouviram dentro de si, como os médiuns clareaudientes, parece que todos se tornaram médiuns clareaudientes diante do Cristo. Ouviram a sua exortação magnânima e profunda. Então vamos ver a narrativa de Humberto de Campos sobre essa exortação do pensamento do Cristo transformado em sonoridade dentro das mentes que ali estavam. Amados, eis que retomo a vida em meu Pai,
para regressar à luz do meu reino. Já de primeira, essa frase de Jesus é alguma coisa para a gente pensar. Eis que retomo a vida em meu Pai. Então, a vida do Espírito, todos que estão desencarnando, todos nós que desencarnaram, retomaram essa vida. Retomaram. Jesus tem um acréscimo, porque ele diz, para regressar, era a condição, precisava desencarnar para regressar à luz do meu reino, porque o reino do Cristo é o reino além da materialidade terrena. E é isso que ele explica para eles naquele instante. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhe sigais os passos no escabroso caminho. Porque numa das passagens do Evangelho, Jesus diz a eles, eu vos envio 2 a 2, que eles não fossem aos gentios, porque eles não estariam prontos para isso, mas que fossem as ovelhas desgarradas da casa de Israel. E que se por acaso eles falassem algo e não fossem aceitos naquele local, que virassem as costas e saíssem e batesse até o pó da sandália. Lembram-se dessa passagem que nós estamos falando de uma forma bem assim coloquial, apenas para que a gente se situe? E ele disse, eu vos mando como ovelhas diante de lobos. Quer dizer, a pobre ovelhinha que seria vítima da maldade de muitos criaturas. Então, os seus discípulos, para homens tão agressivos, tão violentos, eram como ovelhas diante de lobos. Mas ele pedia que aqueles também, agora não eram mais só os seus 12. Ele pedia aquela população que estava ali, recebendo, que são esses 500 da Galileia. Eram 500 pessoas, por isso o título do capítulo, 500 da Galileia. Eles estão ali reunidos, romanos, judeus, anciãos, mulheres simples, discípulos, apóstolos, estavam todos ali. Esse grupo heterogêneo no conhecimento, no estilo de vida, mas que todos poderiam ser um soldado do Cristo, levando a mensagem do Evangelho a outros corações. Então ele diz para ele, enviei os meus discípulos como ovelha ao meio de lobos e peço que vocês sigam esses passos no escabroso caminho. O caminho não ia ser fácil. Levar uma mensagem de amor, onde a palavra era guerra, era conquista, era separação, era escravidão, levar a condição de irmãos era uma tarefa muito difícil. Muitos iriam perecer como pereceram. Muitos foram levados aos circos romanos, para as feras, para os gladiadores, muitos, dando testemunho da mensagem do Cristo. E aqui, nós com tanta facilidade, com tanta possibilidade, nos omitimos tantas vezes. Não honramos esse convite, esse pedido do Cristo, porque nos omitimos. Não levamos isso que é tão bom para nós. Continuando, Jesus vai dizendo a eles, e eles estão cada um ouvindo dentro de si, no silêncio, dentro da consciência, está ali. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção das verdades do Evangelho. Depois dos discípulos, era aquela população, é a qualquer um. O que Jesus está dizendo é que não precisaríamos ter determinados grupos religiosos para poder levar o seu ensino, a sua palavra, a verdade que ele trouxe, que isso era uma tarefa de todo cristão, de toda criatura que abraçasse isso como um norte para a sua vida, de distribuir ao outro que ainda não tinha. Eles, depois deles, é a voz que confio, são os trabalhadores, né? Tem os trabalhadores da primeira hora, os trabalhadores da segunda hora e diz os trabalhadores da última hora. Jesus chama todos. Primeiramente,
os trabalhadores foram que os iniciados. Depois, aqueles que se fizeram os colegiados, para só então ser o povo como um todo, o trabalhador da última hora, a levar o seu ensino, a sua palavra, o que de bom ele nos trouxe. Eles serão os semeadores. Então, os discípulos do Cristo eram semeadores, iam jogando as sementinhas daquilo que colheram de Jesus, daquilo que Jesus entregou a eles. Eles foram jogando essas sementinhas, fundando as igrejas, o cristianismo nascente, pelo Oriente, pela Europa. Eles foram levando as sementinhas. Eles eram os semeadores. Vós sereis o fermento divino. Então, o que Jesus está dizendo? Nós temos recebido. Nós temos recebido. Os Espíritos têm vindo trazer explicações para que nós não pudéssemos alegar ignorância, não entendimento das coisas. Qual é a nossa obrigação? Fazer fermentar, fazer crescer. A nossa obrigação é estender isso a outras criaturas. Vós sereis o fermento divino. Então, todo cristão é o fermento da palavra do Cristo, dos seus ensinos, da semente das verdades que ele trouxe. É ele que vai fazer isso e transformar em alimento para a alma. Porque onde é que o fermento era usado? Se não no alimento, no pão que alimentava o corpo físico. Ele está dizendo que é para ser o fermento do pão que alimenta a alma. E o pão que alimenta a alma é o ensinamento, é o conhecimento, é o clareamento das ideias. Este é o pão que alimenta a alma, a fé, a oração. É este o pão, e é isso que ele convida os cristãos. Vós sereis os fermentos divinos, porque o que ele deixou está lá desde 2000 anos. Ninguém mudou a palavra da Bíblia, ela continua até hoje com esses registros, poucos que nos chegaram, é claro, porque não contém tudo. Contém o que foi conveniente num período de tempo de ser conhecido pela humanidade, mas muita coisa existe, muita coisa ainda pode ser descoberta, por que não? Mas eles semearam isso. Todo o texto bíblico do Novo Testamento, especialmente, é a semeadura, porque são as palavras de Jesus, as sementes da vida. Mas nós temos que ser o fermento divino, aquele capaz de de fazer crescer esse ensinamento para alimentar outros corações, outras almas. Ele conta conosco para esse mundo melhor. Nós queremos um mundo melhor. Nós queremos um mundo de criaturas felizes. Mas temos que também fazer a nossa parte. Colocando o que é bom. Eu sempre digo, coloca na mídia. Todo dia lá uma mensaginha boa, alguma coisa mais fraterna, alguma coisa que levante o ânimo do outro. Não precisamos nem sair de casa para fazer isso. Eles iam pelas estradas, pela poeira, pelas montanhas, pelas dificuldades. Nós não precisamos nem sair de casa. É no conforto do lar que podemos fazer isso, levando ao outro alguma coisa boa. Qualquer coisa positiva, nós estaremos trabalhando para Jesus. Continuava ele falando então aos seus: instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Ele estava dando a eles essa categoria, de ser aquele primeiro mão na massa que surgiria. Nós somos os últimos, que estamos aqui agora, com a oportunidade de fazer. Para entrares na posse do tesouro celestial, muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel do vinagre, da ingratidão. Veja o que Jesus está dizendo, que para entrar na posse do tesouro celestial, então o tesouro celestial são esses conhecimentos,
São essas orientações de Jesus, é o desenvolvimento das nossas virtudes. Essas virtudes é que vão se tornando as joias preciosas do tesouro celestial que cada um de nós vai tomar posse. As virtudes em si mesmo. Mas muitas vezes, para entrar nessa posse, para ter isso, experimentareis o martírio da cruz. Ainda que não haja a crucificação, em alguns lugares até há martírios, mas ainda que não haja o martírio físico, material, como Jesus vivenciou, a cruz é o símbolo da má vontade dos outros, da má fé, das acusações indevidas, que foi o que ele sofreu, da leviandade, do colocar culpas por falar diferente, por pensar diferente. Então esta é a cruz que Jesus fala, muitas vezes tereis que experimentar essa cruz, o martírio da cruz, que fere, que dói, que entristece aquele que recebe tudo isso. E o fel da ingratidão, porque não viraram as costas para ele lá na crucificação? Não foi o que João falou? Onde estão aqueles que curou, aqueles aleijados, aqueles leprosos, cegos a quem restituiu a visão? Onde estão essas criaturas que não estão aqui para ajudar? Não estão aqui para apoiar? Ingratidão, porque viraram as costas. Ingratidão. Então, também aquele que estiver disposto a levar alguma coisa boa, a fazer alguma coisa boa por alguém, é fazer o bem sem olhar a quem. Porque se ficar esperando gratidão, não funciona. Não funciona. Às vezes não é nem por maldade. A pessoa não tem o hábito. Ou ela está tão ocupada porque foi lhe restituído uma condição melhor, ela agora quer tirar o atraso, ela quer dar conta da própria vida e esquece-se daquele a quem deve aquele favor. Então Jesus alertava sobre isso. Em conflito permanente com o mundo estareis na terra. O conflito permanente não é com o planeta Terra, é com a condição do mundo. Vamos a um exemplo. O que é comum na nossa época atual? A enganação, a leviandade, essas falcatruas que estamos habituados a ver, corrupção de todo tipo. E não é só Brasil. Nós temos isso no mundo, acontecendo no mundo. Então está fazendo parte do comportamento da humanidade. A falta de decoro, a falta de ética, a condição moral desvirtuada, nós vemos tudo isso. Imagine o que é estar na contramão disso. Querer ser ético, íntegro, honesto, reto, é aquilo que João falou, não vale a pena ser bom. Porque fazendo bem, sendo bom, foi levado para a cruz, mas Jesus já disse, vai ter cruz. Não aquela cruz lá, mas vai ter a pichação, vai ter a gozação, vai ter a má palavra, o entortar de nariz, de olhar, o dar de ombros. Tudo isso vai passar. Aquele que estiver no mundo sem querer viver essencialmente a vida que o mundo oferece. Mundo, sociedade humana nesse momento. Sem querer se sujar, chafurdar nessa lama, nessa podridão moral que nós estamos vendo. Sem querer isso, fica difícil. Estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas. Porque muitas coisas são leis na terra. Muitos comportamentos que não concordamos são leis na terra. Nós estamos vendo aqui a Argentina que colocou como lei o aborto. É o assassinato. É o infanticídio. E nós estaremos aqui fora de suas leis implacáveis. E egoístas estão ali.
até que as bases do seu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Então o reino de Deus, o reino dos céus, para se fazer materializado no planeta, ele tem que primeiro ser edificado no íntimo, no espírito das criaturas. É a mudança interna através do autoconhecimento, através da autotransformação, do autoamor, que nós vamos processando esta mudança e não estaremos mais concorde àquilo que a humanidade terrena muitas vezes tem como regra de vida que não nos diz respeito. Este reino do bem, da paz, da caridade, do amor ao próximo, do entendimento, é construção interna. E só quando a grande maioria da população terrena tiver feito essa construção no próprio espírito, edificado esse reino da concórdia e da justiça, ele coloca duas bases. O reino interno em nossas almas é o reino da concórdia. E a concórdia vai incluir aí a tolerância, a paciência, a resignação, a hombridade. É a não guerra, é o trabalhar pela paz. É este reino. E o reino de justiça, o senso de justiça é em nós. Não importa o que digam as leis, nós temos o senso de justiça. E que sabemos muito bem o que é bom, o que não é, o que está certo, o que está errado. Às vezes até podemos usar a lei para simplesmente dizer, né? Mas a lei me permite isso. E é aquilo que Paulo disse em uma das suas cartas: tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Pode estar na lei, mas pode não ser conveniente para o espírito usar aquele caminho. Essas escolhas a que somos convidados a fazer. Portanto, Jesus dizia que primeiro esse reino da concórdia e da justiça tem que se estabelecer, e a justiça vai ser aquela mesma, né? Não faça ao outro o que não quer para si mesmo. Ama ao próximo como a ti mesmo. Faz ao outro o que gostaria para si. Essa é a justiça divina. Este reino precisa ser estabelecido primeiro no espírito das criaturas. E quando a maior parcela da humanidade terrena estiver possuída dessas qualidades, ela, com certeza, o reino do céu estará implantado no planeta. Não está fácil. Nós podemos olhar e verificar que é uma luta, por isso que estou te mandando como ovelhas à cova de lobos. Se manter nesse patamar que Jesus está pedindo, negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus. Quer dizer, coloque acima de tudo na sua maneira de existir o que é da lei de Deus. A nossa maneira é resultante de todas as nossas experiências reencarnatórias que antecederam a esta. Então, nem sempre a nossa maneira está concorde à lei de Deus. E é por isso que ele diz: eu também abri mão de algumas coisas para executar o que era da vontade de Deus. E tomai a vossa para seguir-me. Então, tome a vossa enxada, a vossa tarefa, a vossa vontade de agir melhor para seguir-me. Então, para estar com o Cristo ou na sequência, nos rastros do Cristo, na direção do Cristo, nós temos que desenvolver alguns quesitos que Jesus está propondo. Esses quesitos, principalmente de concórdia e justiça, sermos mais cordatos e mais justos. E os justos de acordo mesmo com a lei de Deus, além da lei dos homens a que estamos sujeitos pela vida em sociedade. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. Jesus disse que a coisa não ia ser da noite para o dia.
Séculos de luta vos esperam na estrada universal. Bem, de lá para cá, 2000 anos, então vejam aí os nossos séculos que já se passaram. E outros séculos também com certeza virão para que tudo isso se concretize. E nós extrapolamos nosso horário já em 1 minuto. Então, o restante deste relato, desse discurso de Jesus no foro íntimo da consciência e do coração de cada criatura que dele se aproximou e pôde senti-lo em si mesmo, este discurso vai continuar. A semana que vem, se Deus quiser e nos permitir, estaremos aqui vibrando com as palavras de Jesus, tentando melhorar a nós mesmos, aplicar a nossa própria vida, despertar a nossa própria consciência para o melhor, para nós e por todos aqueles que estão conosco na caminhada terrena. Assim, claro, vamos usar um exemplo de alguém que entendeu a mensagem do Cristo e que, pelas leis da reencarnação, estava lá, aos pés do monte, com um outro nome. Hoje, conhecido por nós como Francisco de Assis. No passado, personagem tão central desta fala de Jesus, aquele que estava ali levando às criaturas os ensinos, as luzes do conhecimento de Jesus. E aqui o testemunho numa vida verdadeiramente cristã. Que possamos nos espelhar nestes elementos que são exemplos para a humanidade. E Francisco, usando, atribuída a ele, mas é a oração da paz, nós sabemos, diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, permita que eu leve o amor. O perdão onde haja injúria, a fé onde haja dúvida, a verdade onde haja mentira, a esperança onde haja o desespero, luz onde haja trevas, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, porque dando o que recebemos, é perdoando que somos perdoados e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine uma vez mais, ilumine a consciência daqueles que estão à frente dos governos do mundo, para que possam chegar à concórdia e à justiça que o Cristo espera para esse reino dos céus na terra. Que os lares sejam abençoados, iluminados, abastecidos com a energia do Cristo, para que tenhamos um fim de semana tranquilo, em família, em paz. Que Deus nos abençoe. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui reiniciando as nossas atividades de reflexões dessas obras tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Muita paz a todos, que Deus abençoe, Jesus ilumine e até a semana que vem. Bom fim de semana a todos.